Aviso de conteúdo sensível. Este episódio contém discussões que podem ser emocionalmente difíceis para alguns espectadores. Se você sentir que precisa de apoio, por favor, não hesite em buscar ajuda. Olá, eu sou Caroline e sou cancelada nas redes sociais sempre que eu vou falar de política. Oi, eu sou Gitie e eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Eu sou a Samara Filippo e me chamam de bruxa quando eu reclamo das funções da maternidade. Bem-vindas! Esse é o espaço para você colocar para fora as suas emoções, as coisas que estão aí guardadas, né? Travadas aí na garganta, para você que, assim como nós, está passando por um momento que está mais ou menos assim... Exaustas! Bem-vindas! E se você é novo por aqui, lembra que a gente tá lá no YouTube da Wondery Brasil, aproveita para ativar o sininho, deixar vários comentários pra gente e também a gente tá em qualquer plataforma de áudio. Escolha a sua favorita e acompanhe a gente por lá. A gente também tem uma comunidade no Telegram que, gente, bomba! Entra lá a gente recolhe histórias, recolhe áudios e constrói exaustas com a gente. E aí, estão prontas? Bora pro papo de hoje? Vamos esforçar o máximo. Dona Clotilde, Malévola, Elvira, Sabrina, Úrsula, Morgana, nós temos milhares de exemplos de bruxas na cultura pop. Da mais bela à mais horripilante, dependendo do prisma e da história que será contada. Você falou da Dona Clotilde e ela é uma das que mais vive no imaginário dos brasileiros. E das mexicanas também. Mulher que mora sozinha, com poder aquisitivo, sem marido e sem crianças. Ela tava o quê? Apenas vivendo e cuidando da sua própria vida. Mas tudo isso era suficiente para quê? Para quê era suficiente? Para fazer as crianças e os vizinhos imaginarem as piores coisas dela. Imagina uma mulher com tanta liberdade. Só pode ser bruxa. Uma bruxa. Bruxa. E ainda a gente pode acrescentar que é aquela mulher que é estereotipada, uma senhora de cabelos grisalhos, né? Já tem esse estereótipo da bruxa. E que ela ainda, além de ter liberdade, ela queria comer o seu Madruga, linda. Ela tinha tesão no seu Madruga. Ela tinha liberdade sexual. Ela tinha um circo-tico no seu Madruga. E uma mulher idosa, como a gente já falou aqui, ter essa liberdade sexual é um absurdo. É um absurdo, eu vi. Os olhos dela ficavam bem assim, molhados. Mas pra quem não lembra, a Dona Clotilde é a famosa bruxa do 71, do extinto e saudoso programa Chaves, que eu amava. Eu chegava da escola pra almoçar e ficava vendo Chaves. Bom, e tudo era meio estereotipado ali, como é em toda roupagem, né, de uma mulher que se liberta. Colocando ela como velha, de cabelo branco, como eu falei. A risada alta que aquelas crianças e os vizinhos imaginavam. Lembra quando descia pro porão, eles criavam todo esse estereótipo, aí tinha uma... E quando uma mulher ri alto, ela incomoda. Ela vira bruxa. E outra coisa também é que tinha um mistério, né? Então, quando a gente fala das bruxas, tem um lugar ali misterioso que cria medo, cria curiosidade nas pessoas, né? Agora, uma coisa que eu fico muito impressionada é que a bruxa é muito associada à solidão. E eu acho que a solidão é uma das coisas que as mulheres têm maior medo. Ou vou falar no meu caso, eu tenho muito medo da solidão. E você percebe que a bruxa é aquela que conseguiu sustentar ou bancar a solidão ou a não aprovação do externo, ou do homem, ou do marido. Então tem um quê de mistério e tem um quê de solidão. E eu acho que são duas potências para nós mulheres resgatarmos a nossa solitude como algo positivo e o nosso mistério também. Ai, gente! Mas eu me vejo super bruxa, então. Mas elas estão sempre sozinhas, né? Acho lindo. Doido isso. Mas vocês sabem que também as fadas são confundidas com bruxas? Porque se você lembrar da história da Malévola, ela é uma bruxa. Se você lembrar, o seu imaginário vem como com a Bela Adormecida? Malévola, maligna, má, que maltrata, que enfeitiça, que faz a Bela Adormecida, a Aurora, um feitiço horroroso de botar o dedinho ali na roca e dormir, porque ela é vingativa. Mas ela é vingativa por quê? Que arrancaram as asas dela! É, amiga, exatamente. E, na verdade, estupraram, né?
Leve, leve. Mas Do estupro eu não tô sabendo. Não, a simbologia de cortar a De cortar a liberdade liberdade. dela, né? Porque cortaram as asas, é cortar a liberdade. Mas a Angelina Jolie, dando a entrevista, ela falou que é um estupro, que ela passou por um estupro. Então, só pra contextualizar, esse filme que veio pra humanizar, né, a Malévola, é mais ou menos assim, é uma jovem de coração puro que vive no pacífico reino na floresta. Um dia, um exército invasor ameaça a harmonia da região e ela se transforma na mais feroz protetora do reino. Uma menina, né, que tava lá voando. No entanto, uma terrível traição... Adivinha qual é a traição? Do cara! De um homem! Os Que ela homens confiou. sempre entregando tudo! Transforma ela numa mulher amarga e vingativa. Sim. E como consequência, ela amaldiçoa a Aurora. E que eu não sei se era a filha dela. Ela é filha do cara que ela se apaixona e que ela pega aqui como, né, uma madrasta. Como mãezinha querida. E a paixão o amor desse filme também é meio fora dos padrões do que a gente está acostumado, com aquelas coisas que a gente já falou de contos de fada. É um amor de madrasta com filha, sabe? Com enteada. Enfim, e aí a Malévola percebe que a criança é a chave para a paz daquele reino e para sua verdadeira felicidade também, para sua liberdade. Ou seja, a gente entra pra história sendo malvadas, sendo maléficas, mas na verdade tem uma camada de uma dor que aquela mulher sofreu até Completamente. chegar ali. A gente percebe que a história é sempre assim, né? Traumas, né? Sempre. Traumas. Os traumas que a gente conhece. E tem essa dualidade no perfil da bruxa também, né? Ou ela é horripilante, vai tentar fazer de tudo pra roubar a sua juventude, ou ela é gostosíssima, tipo femme fatale, sabe? Vai roubar seu marido, vai ameaçar a cidade, você escolhe. Por exemplo, eu lembro da Elvira, vocês assistiram? Rainha do super deserto. Que passava todo mês. E tinha, né, a Cassandra Peterson, que criou essa... Como que você falou? Alter ego O dela. alter ego dela. Ainda criou, criança. criou essa personagem e era uma coisa que era muito disruptiva, né? Eu lembro que eu assistia o filme, tinha cena que ela fazia assim, com os peitos, que eu falava... Ela Ui! incomodava, pra essa cidadezinha que ela se mudou, né? Ela chegou, ela incomodava a vizinhança, muita com aquele liberdade, decote, com a gente. maquiagem, com o posicionamento É muito dela. amor próprio, a sociedade não aguenta a mulher se amando. Não tá preparada. Não E tá eu- preparada. E eu fiquei pensando que eu acho que eu sempre admirei a Elvira e eu tinha medo, sabe? De assumir que eu queria ser como ela quando eu crescesse. Olha, tô chegando lá. Quero fazer aquela maquiagem. Total. Mas eu fico me perguntando, por que somos tão impactadas por esses exemplos de mulheres horríveis? Ou quer dizer, livres? Livres. Só por serem livres. Eu acho que é porque a gente, novamente eu volto com essa expressão que é uma construção social que faz em cima de uma mulher muito livre. Que ela é ousada, que ela é transgressora, que ela vai roubar o meu marido, que ela faz feitiços pra segurar o meu marido. Eu adoro chá. Tá? De buceta. Não de tomar, eu gosto de dar um chazinho que me disseram que esse chá enfeitiça os moços e foi assim que eu ganhei uma vida na vida. Uma mulher começa, não ameaça o status quo. E vocês acham que a liberdade assusta? Claro que assusta. Assusta a gente, assusta Assusta quem a vê. gente. Assustava Alexandre Pires. Nossa. O que eu vou fazer com essa tal tal liberdade? Do Neida. Ela- Assusta, amiga. Brincadeiras à parte, claro que assusta. O que fazer? Como se portar? Eu posso? Eu não posso? E esse assunto de magia, de bruxaria, sempre mexeu com literatura, com a cultura pop e também com fases da nossa vida. Por exemplo, a Silvia Ferrari mandou um áudio pra gente contando 3 bruxas que marcaram a vida dela. Vamos escutar. Primeiras referências de bruxa na cultura pop, eu acho que da infância de quem aí nasceu no meio dos anos 80, com certeza foi a Maga Patológica, né? Ali da Disney, que frequentava ali os gibizinhos ali e os desenhos do universo do Pato Donald. E logo na sequência, eu acho que na adolescência é impossível citar o filme Jovens Bruxas, né? Ali com a Neve Campbell, né? Com a Debra. E aquilo ali foi um marco, né? Um marco
público para, acho que várias adolescentes, eu inclusa, então jovens bruxas ali, que realmente fez acreditar que eu e mais 3 amigas minhas do colégio, cada uma era uma bruxa de um elemento, de um ponto cardinal ali. Acho que uma bruxa que não dá para esquecer, que foi aquela impactante, assustadora. Quando aparecia no filme, dava até um tchananã, assim, um sentimento, assim, de meu Deus, dava um medinho, assim, que era a bruxa que falava da profecia em Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, com Kevin Costner. Aquela mulher era assustadora. Ela era claramente poderosa e claramente tinha visto e vivido demais, assim. Acho que são 3 grandes referências à formação aí de uma millennium. Eu lembro das 2 primeiras que ela falou, mas a terceira do Robin Hood eu não me também lembro. não. E constrói realmente, assim, a nossa referência em relação à nossa intimidade, em relação aos nossos sonhos, porque tá falando da nossa infância e da nossa adolescência. Eu lembro da Abracadabra, vocês assistiram? Que também eram 3 bruxas, e depois eu descobri que era com a Sarah Jessica Parker, vocês lembram? Lembro, claro! é verdade. E eu acho que em algum momento da minha vida eu sonhei em estar com 2 amigas bruxas fazendo magias através da palavra e dos movimentos. Então vocês entenderam que hoje a gente vai falar sobre bruxas. Mas é importante também trazer um contexto histórico que costuma ser duro de ouvir, de falar, mas que também fez parte da história. A caça às bruxas durou mais de 4 séculos e ocorreu principalmente na Europa entre 1450 e 1750. A invenção do termo bruxa surgiu para controlar as mulheres camponesas que resistiram à invasão daquelas terras. Ou seja, estavam querendo roubar as terras, né, para fundar o capitalismo, e essas mulheres resistiram, protegendo os seus corpos, as suas medicinas, os seus conhecimentos ancestrais. Vocês entenderam quem estava por trás disso, né? O Estado e a Igreja, e acharam que a mulher era um mal a combater, era o inimigo a jogar na fogueira. Esse foi o pacto que fundou o capitalismo. E para quem não sabe, dezenas de milhares de pessoas foram acusadas, julgadas e mortas nesse período. Só que mais de 80% eram mulheres, incluindo crianças e moças. Essa população era e é composta de parteiras, enfermeiras, líderes regionais. E com essa sabedoria, elas tinham um certo poder de influência de terras, o que, obviamente, não agradava os machos. Não é mesmo? Opa, e falando de século XXI, sociedades sob a jurisdição do Papa declararam o dia 10 de agosto como o Dia Mundial de Combate à Caça às Bruxas. Surreal. Mostrando que em pelo menos 36 países ao redor do mundo, pessoas continuam sendo perseguidas como bruxas. Sim, é isso mesmo. Tem casos atuais de mulheres que foram perseguidas e mortas. Em 2020, a Aquadenté, de 90 anos, foi espancada até a morte em Gana e foi acusada de ser bruxa e usar a bruxaria para evitar que a chuva caísse na região. De 1960 a 2000, cerca de 40 mil pessoas foram mortas na Tanzânia com esse mesmo argumento. E claro que a maioria das vítimas foram idosas com pouca instrução, ou seja, mulheres. Essas mulheres eram descartadas porque ameaçavam o status quo, ou seja, os homens que fazem as leis e que mandam no planeta. Na real, são descartadas. E é surreal ter um dia de combate a isso, né? É muito surreal. 10 de O episódio agosto. de hoje é Caça às Bruxas e existe um dia pra você parar de caçar. Vamos parar? E é muito doido. Cara, e você sabe por que motivo tem isso, né? É um único motivo. O controle dos corpos femininos. Dominar as mulheres, as suas terras, é fundamental pra quem, Carol? Pro capitalismo, olha! Uma mulher livre é uma mulher que fugiu das amarras do casamento, desafiou o Estado, a Igreja, então é condenada de bruxaria. Ai, sim, sim, sim. E agora temos um vídeo da autora Júlia Miara. Temos, não temos? Temos, vamos escutar. Vídeo. Quando a gente fala sobre força, poder material, poder histórico mesmo dos corpos fêmeas ou dos corpos das mulheres, nós estamos falando de um poder que é historicamente associado à produção e à reprodução da vida.
Nesses termos, é importante que a gente pense, tal como a Silvia Federici, que escreveu Caliban e a Bruxa, uma pesquisa sobre como a caça às bruxas, como a chacina das mulheres foi importante para a formação da sociedade moderna e do capitalismo. A Federici, ela diz que mulher é um termo de luta, né, importante porque é um termo material, porque são os corpos das mulheres que produzem e reproduzem a vida. Isso não significa, né, que o valor social da mulher está associado necessariamente à função reprodutiva, mas isso significa sim que os corpos das mulheres foram o seu primeiro terreno de confinamento, de prisão e também terreno de luta. Então, quando a gente fala de função de cuidado, função reprodutiva e literalmente, né, a reprodução da humanidade, a reprodução dos corpos dos trabalhadores, nós estamos colocando as mulheres num lugar de centro e protagonismo interessante e ao mesmo tempo, dentro de uma civilização machista, misógina, patriarcal e brutal, esses corpos foram coisificados, né, aproximados de uma condição servil e escrava, justamente para servir aos grandes senhores da história, digamos assim. Contudo, essa não é a única maneira possível de se relacionar com o mundo, com as questões de gênero, com os corpos, com a ideia de utilitarismo da vida humana. As mulheres e os corpos fêmeas ocuparam um espaço de protagonismo dentro das suas comunidades, associados aos poderes que regem a vida e a morte, associados não só à dimensão da intuição, da sensação, da sensibilidade, da lua e da noite, mas também ao sol, à razão, à potência, à capacidade de realizar, né? Essas dicotomias, esses binarismos são artificiais, né? Quando Deus era mulher, digamos assim, mulheres humanas também ocupavam lugares de protagonismo nas comunidades e nas vidas, né, das antigas comunidades desse mundo. A Júlia é uma mulher muito inspiradora, ela é autora desse livro, Deusas, Bruxas e Feiticeiras, histórias de quando Deus era mulher. Ela fala muito bem, procurem aí a fala da Júlia, e ela traz essa dimensão da gente resgatar o nosso poder e a nossa conexão também com a natureza, com o sol e com a lua, e diz uma coisa muito importante, que nós não somos unicamente responsáveis por sermos criadoras de humanos, né? Essa não é a nossa única função, mas a gente tem essa função que é muito importante, então tem esse lugar delicado. Agora, uma coisa que eu queria falar, a gente falou de caça às bruxas e de ter um dia para caçar as bruxas, e eu tô um pouco chocada porque, na verdade, a gente está se dando conta de que ainda existe esse processo, né? E eu só me dei conta, ou só caiu essa ficha, organizando esse episódio. Porque haveria de ter um dia que tem que combater a caça às bruxas, gente. É muito absurdo. Aí eu fui pesquisar mulheres brasileiras que foram queimadas, Caçadas. Mortas. E aí eu achei a Mima Hernard, assim que se fala, não sei, bela e cobiçada, a franco-brasileira Mima Hernard mudou-se da França para o Brasil com o marido que foi morto por um pretendente dela. Aí a Mima passou a se prostituir para sobreviver e as mulheres da vila começaram a acusá-la de atrair os homens com feitiços. Numa ocasião, 2 de seus clientes brigaram e um deles foi assassinado. Mima foi denunciada ao padre local pelas esposas de seus clientes, sendo acusada de bruxaria, foi julgada, condenada e executada em uma fogueira pública em São Paulo em 1692. A Maria da Conceição era uma mulher de notáveis conhecimentos sobre ervas, medicinas, que eram usadas para preparar medicamentos para pessoas doentes. Um padre da região era contra as ações de Maria da Conceição e um desentendimento acusou-a de heresia e bruxaria. A mulher foi condenada à morte na fogueira, sendo executada em São Paulo em 1798. E agora, a Fabiana de Jesus. Ela foi acusada formalmente de bruxaria, como as outras mulheres da lista, mas foi julgada, condenada covardemente por populares por causa de um boato sobre magia. A história de uma mulher que sequestrava crianças para realizar rituais de magia trevosa circulou na internet, já via internet. Isso agora. Não passava de um boato. Fabiana de Jesus, 33 anos, foi vista dando frutas para um garoto em Guarujá e a mãe do menino achou que parecia com a imagem do retrato falado. Em 2000, Fabiana morreu
depois de linchada por 100 pessoas aos arredores, segurando uma Bíblia. Posteriormente, foi provado que ela era inocente. O fato ocorreu em 3 de maio de 2014. E 5 dos acusados de linchamento foram presos. O líder da agressão, condenado a 30 anos de prisão. O que adianta esse cara também ser preso, né? A mulher foi morta. E, por último, a Ursulina de Jesus foi acusada de bruxaria pelo seu marido, Sebastião de Jesus, alegando que ela o havia deixado estéril pelo uso de magia. A amante de Sebastiano, Cesária, confirmou o testemunho no tribunal. Ursulina foi julgada e condenada por heresia e bruxaria e foi executada em uma fogueira pública em São Paulo em 1754. Isso aqui entraria até na rivalidade feminina, né? Olha que loucura. Gente, é muito pesado, né? E quando a gente se propôs para trazer esse tema caça às bruxas, que é um tema delicado, é um tema denso, eu confesso que eu fiquei insegura, fiquei com receio, mas aí eu lembrei de por que a gente criou Exaustas, para ecoar vozes de mulheres que também não estão mais aqui, para poder trazer isso tudo que há séculos, que há milênios, nós, mulheres, estamos tentando defender, que é o nosso corpo e a nossa terra. E uma população que sofreu e sofre são as mulheres não brancas, principalmente as ligadas a religiões de matrizes africanas e indígenas, como foi o caso da líder quilombola Maria Bernadette, que foi assassinada em 2023 em uma invasão à comunidade. Há 6 anos antes, o filho dela também havia sido morto, e casos assim acontecem por motivos tipo disputas territoriais e também intolerância religiosa. Lembrando que as populações indígenas e quilombolas têm uma ligação muito forte com o território e muitas delas, ou a maioria, são mulheres. E é claro que elas continuam lutando pela demarcação dos seus próprios corpos e terras. Querem falar alguma coisa, gente? Não, só sentir. Então vamos, gente. Respirando, sentindo e seguindo juntas. Agora a gente vai chamar a Rafa Dornelas. Ela é socióloga e psicanalista e ela tem uma coisa muito importante para contar pra gente. Diz, Rafa. Historicamente, a mulher é responsável majoritariamente pelo trabalho de cuidado, que são os trabalhos que a gente chama de trabalhos de reprodução da vida. E é importante destacar que mulheres negras e indígenas são ainda mais sobrecarregadas com isso. E dizendo isso porque muitas vezes elas, além de cuidar dos seus lares, das suas casas, das suas famílias, elas também cuidam de casas e famílias de mulheres brancas, em sua maioria. As mulheres, na maior parte das vezes, protagonizam lutas por direitos nas comunidades. Daí, já dá para a gente pensar nessa relação diferenciada da mulher com os territórios, que perpassa essa dimensão do cuidado. Para as mulheres, os territórios são majoritariamente vistos como territórios abrigo, como territórios de vida, e não como esse território de recurso a ser explorado, né? E dá até para fazer esse paralelo com os corpos das mulheres, que também são territórios vistos como objetos de consumo e que são territórios de resistência e que são territórios ameaçados. Quando um território é ameaçado, violentado, seja pela expropriação de terras, seja pela ação do agronegócio, da mineração, existe também um impacto diferenciado na vida das mulheres, que passa por essa dimensão do cuidado também. Dá para pensar, por exemplo, uma siderúrgica em que o pó preto invade as casas no entorno e essas mulheres que ficam limpando a casa sempre. Queria lembrar da perseguição e da violência com mulheres que defendem seus territórios. O Brasil é um recordista de violências contra defensores de direitos humanos, contra defensores ambientais, defensores dos territórios. E as mulheres também têm essa situação agravada quando a gente pensa também nessa dimensão do corpo da mulher como um corpo passível de violência, né? Dá pra gente lembrar de algumas companheiras que nos inspiram muito, como Margarida Alves, Dorothy Steng, Nicinha, Mãe Bernadette, Nega Pataxó, Francisca das Chagas e entre outras mulheres que lutavam por seus territórios e que foram assassinadas. E essas tecnologias sociais mantidas e criadas por mulheres, a gente pode também entender nesse campo da bruxaria, essa articulação, essa rede de mulheres. E dá para associar essa ideia de bruxaria à defesa da vida, a ideia de onde está também muito do nosso poder e muito daquilo que amedronta quem está interessado em manter esse modelo hegemônico, capitalista, patriarcal e racista. É tanta informação, Eu lembrei da peça da Fenobre, quando ela fala sobre o
corpo da mulher é um campo de batalha. Sabe? Na hora, assim, ela fez essa peça e me marcou muito. E lembrando que quando morre uma mulher, morre também, assim, todo aquele conhecimento ancestral dos chás, da panela, da cozinha. Então, eu fiquei muito chocada quando a Rafa disse que bruxaria também é uma forma de proteger a vida. A gente cresceu achando que as bruxas eram ruins, que eram más, e agora, com esse episódio, eu tô entendendo que, na verdade, elas são mantenedoras da vida. Isso é forte, né? Só queriam Da extrair história, coisas, né? tirar coisas e fazer com que elas só reproduzam, né? É o corpo mesmo sendo atravessado, violentado o tempo inteiro. E assim como falou a Rafa, eu queria trazer aqui a força da Margarida Maria Alves, que foi uma trabalhadora rural e sindicalista brasileira, defensora dos direitos humanos e trabalhistas dos trabalhadores do campo. Eu fui lá no Museu da Maria, que é lá na Paraíba, eu tenho muito orgulho de ter visitado. Era a casa que ela morava e é um lugar de muita força e muita resistência. A Maria, ela foi morta, foi assassinada por defender a vida e a terra. E foi uma das primeiras mulheres a exercer um cargo de direção sindical no país. E hoje a gente tem a Marcha das Margaridas, que é uma ação e uma manifestação em defesa das trabalhadoras rurais e contra a violência das mulheres do campo e da floresta. E eu acho muito bonito que elas caminham com margaridas, com flores. Então eu acho que em algum momento a gente precisou endurecer a nossa militância. Eu não sei se vocês passam por isso. E eu acho que eu tô percebendo que também faz parte dessa militância, não Trazer só o a raiva feminino, e o né? ódio, mas as flores, isso que a gente está fazendo aqui, né? Mas, amiga, trazendo um Lutar pouquinho ao para a contrário. modernidade, eu sinto com a fala da Rafa me tomaram minha terra, sabe? Ele me tomou o único pedacinho de terra que eu tinha. E eu tô trazendo mesmo essa perspectiva, eu tô há 10 anos lutando por ela de volta. E eu sou taxada como uma mulher interesseira. Uma Maria que me taxam como Maria chuteira, Maria não sei o quê, Maria basqueteira, como taxam as mulheres que lutam pelos seus direitos. Ainda mais com filhos. Então eu não vou nem entrar nessa vertente. Mas quando a Rafa fala, e você fala sobre proteger a sua terra, sobre não deixar dominarem suas terras, sobre cultivar a sua terra, eu vindo agora para 2013, 2014, 15, me tomaram o único pedaço de terra que eu tinha. E é isso, né? Não continua. A gente tenta proteger a nossa terra, os nossos filhos, os nossos corpos. É muito E trazendo agora. desolador, cara. E trazendo mais força de mulheres poderosas para o nosso episódio de hoje, a gente vai ouvir agora a Yalodê Rosângela, que ela é embaixadora cultural sobre intolerância religiosa, diretora do Afriquerança e é militante no combate à intolerância étnico-religiosa. E é sobre isso que a gente vai ouvir agora. E falando sobre a intolerância religiosa, né? Para mim, a intolerância ela é étnico-religiosa no Brasil. É uma forma cruel de negação da nossa própria história. Quando as pessoas rejeitam ou atacam as religiões de matriz africana, elas não estão apenas desrespeitando uma crença, estão apagando séculos de resistência e sabedoria ancestral. O que vejo é que a intolerância está profundamente enraizada no racismo, porque ela atinge diretamente as expressões culturais e espirituais do nosso povo preto. No Brasil, essa discriminação se manifesta de várias formas, desde o preconceito cotidiano até a violência direta contra os terreiros e comunidades. A sociedade ainda carrega um preconceito histórico, onde o que é africano é visto como inferior ou perigoso. E isso afeta a nossa liberdade de praticar a fé, de nos conectar com o sagrado e de nos expressar enquanto povo. É doloroso ver que, mesmo com tanta diversidade religiosa no país, as religiões de matriz africanas ainda são as que mais sofrem. Para mim, combater essa intolerância é uma luta por reconhecimento, respeito e justiça. É um movimento para que as futuras gerações possam viver sua espiritualidade com dignidade, orgulho, sem medo de perseguição e discriminação. Terreiros estão resistindo. Terreiros são destruídos o tempo inteiro.
E E estão resistindo. eu não consigo aceitar ou acreditar um tipo de religião e fé que prega o ódio, que prega a intolerância, a morte, né? O ataque. Isso pra mim assim é de um lugar terrível. E fazendo esse episódio, eu percebi que isso tá muito mais presente do que a gente imagina. E não sei, eu fiquei pensando, poxa, Que fé é essa, né? O Edio Que Silva, fé é essa, né? É fé em quê? o Edio Em Silva, que é meu. preconceito? no ódio, né? No ódio. Eu só quero trazer que o Edio Silva, que é o meu advogado no caso da Alicia, de racismo, né, desse crime, ele também é um lutador, um cara super ativista, um cara que luta pelos direitos de religião, matriz africana, intolerância religiosa, e que ele tem uma frase, eu não sei exatamente como é a frase, mas ele fala que na sociedade que a gente vive, eles dão mais valor a uma galinha do que a um menino na rua passando fome. Porque o que eles pregam ai, tá matando a galinha na macumba, porque macumba é coisa errada, entendeu? Pra quem é intolerante. A religião de Umbanda, do Candomblé, só prega mal, eles só conseguem enxergar isso. Então, pra eles, a galinha que eles estão em oferenda numa macumba é mais importante do que a vida de um menino, de uma menina no meio da rua passando fome. Isso é de um absurdo, pra mim, sem tamanho. Os casos de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana no Brasil continuam em crescimento. De acordo com o relatório sobre intolerância religiosa, Brasil, América Latina e Caribe, no primeiro semestre de 2024, houve um aumento geral de 80% nas denúncias de intolerância religiosa no Disque 100. Com as religiões de matriz africana sendo as mais afetadas. Esses ataques incluem violência física, verbal, destruição de terreiros, entre outras formas de agressão. Embrulha o estômago. Embrulha, né? E eu fiquei pensando aqui, porque a gente brincou, né, de estarmos de bruxas, né, assim. Que é da forma como, né, é conhecidas as bruxas. E como que seria esse equilíbrio, né, entre trazer assuntos tão duros, tão delicados, que a gente provavelmente nunca vai passar, ou que a nossa ancestralidade não passou, por questões religiosas, né? Mas como que seria importante a gente atrair pessoas, mulheres, para escutar a gente e perceber que as camadas estão muito mais profundas, né? Sim, e aí a gente tem que fazer o quê? Fazer a nossa própria lei. Eita, que vamos matar uma galera. Como é que a gente faz? Não, amiga. Não. Eu entro, eu sou dessas. Amiga, o que eu fico me perguntando é que a gente vê, eu acho que há um respeito com todos os tipos de religiões. Mas você vê que, por exemplo, uma religião que a evangélica, por exemplo, a igreja bate na porta ou tá em algum lugar e passa na rua te pregando a palavra, te dando, querendo te catequizar, querendo te fazer... Você não vê ninguém de matriz africana, entendeu? Eles querem fazer o rolê deles, acreditar na fé deles. E trazendo aqui agora um assunto que eu sempre tentei estudar e trazer de uma forma, por causa das minhas filhas, da apropriação cultural, que eu acho que não precisa ter filhos pretos para você poder estudar sobre isso, que é assim, uma mulher preta que é vista na rua de turbante é bruxa. Mas uma mulher branca que tá na capa da revista é moda. Entendeu? Tá na capa de qualquer revista de moda. Então, turbante é assim, mas eu posso usar? Precisa. Não precisa. Você tá esvaziando uma cultura, você não sabe o que aquele turbante quer dizer, toda a ancestralidade que tem naquilo, o significado. O símbolo, E que você, mulher branca, vai ficar lindo na moda pra toda a sociedade. Mas a mulher preta é bruxa, é macumbeira, é resistência. Então, assim, acho que a gente está chegando à conclusão que a gente precisa fazer as nossas próprias leis e que a gente precisa colocar mulheres e mulheres pretas no poder. Com certeza. Então, indígenas também. Também, indígenas. Latinas, mulheres no geral, sim. Menos das direitas. Opa! E falando em política, a gente recebeu um vídeo muito especial de uma mulher que a gente ama e que eu admiro.
Fala aí, escritora, jornalista e ativista, Manuela Dávila. Estamos chiques. Vai, Manu! Vem, Manu! Vai não, Olha que vem! maravilhosa. Linda. Eu sou Manuela Dávila, eu fui parlamentar desde os meus 22 anos de idade, eu concorri em 8 eleições e posso afirmar com toda certeza que a trajetória de uma mulher no ambiente público, no ambiente político, é uma trajetória marcada por diversas facetas do esforço de nos silenciarem, de nos caçarem, de nos removerem daquele ambiente, de nos tratarem como impróprias para aquele ambiente. No início, eu era a única mulher jovem na política brasileira, ridicularizada por ser jovem demais e, portanto, se jovem, na mentalidade dos que me julgavam, incapaz. E nesse lugar, eu deveria ser silenciada para falar sobre diversos temas que alguém com a minha pouca idade não teria condições ainda de valorar. Depois, já como uma mulher adulta, eu fui silenciada publicamente, inúmeras vezes, nas entrevistas que concedi, em que jornalistas me interrompiam para me explicar quem eu era e no que eu acreditava. Pasmem, é isso mesmo. Eles tentavam me dizer melhor quem eu era. Não, eu não podia ser uma mulher de esquerda e acreditar naquelas ideias. Eu deveria acreditar em outras. Por favor, senhores e senhoras, ela não sabe o que diz. Silenciada, portanto, publicamente, diante dos olhos acostumados com esse silenciamento, que sequer se escandalizavam. Depois, aos poucos, o escândalo começou a fazer parte, graças à luta das mulheres feministas, que passaram a perceber a maneira como esse silenciamento se constrangia. Depois, a busca, o esforço por me retirarem do espaço público a partir das persistentes ameaças da violência política de gênero, da qual me fazem permanentemente, me colocam permanentemente na condição de vítima, assim como dezenas de queridas amigas minhas. Uma mulher que entra na política no Brasil de 2024 é uma mulher que tem que estar preparada para um sistema de produção e distribuição de desinformação baseada em gênero, ou seja, fake news baseado na nossa condição de sermos mulheres e da violência que decorre dessa desinformação. Não por nada, hoje eu dedico uma parte importante à minha vida à construção de ferramentas de proteção das mulheres eleitas. O instituto que eu coordeno, o Instituto Se Fosse Você, criou o primeiro plantão de atendimento a mulheres candidatas, com suporte psicológico, jurídico e comunicacional. Nesse plantão nós subvertemos a lógica. Nossa primeira pergunta é: tu tá bem? Tu pode continuar? Não é assim, tu tem que ser forte para seguir adiante. Não, aqui nós protegemos as mulheres, porque nós queremos muitas mulheres na política, muitas mulheres no espaço público, mas nós queremos essas mulheres protegidas. Um beijo, meninas. Sou fã de vocês. Ai, zerei a vida inteira. Cadê meu microfone pra eu jogar aqui? Pá, vamos embora. Manu, eu não tenho nem como mensurar o prazer, a honra de ter você falando com a gente aqui também. E é um corre difícil pra caramba. Nossa, eu lembro dela amamentando, Amamentando. falando. Uma mulher na política é muito atacada, gente. E o que ela falou das fake news, né? Porque vão inventar amantes, vão inventar os comportamentos. Vão usar a famosa, o deep nude, que é pegar agora com inteligência artificial e objetificar e sexualizar o cara de uma deputada, de uma vereadora. Entendeu? Aham. E tudo isso é pra tirar essa mulher do poder, óbvio. Tipo, sai daí, mulher. O que você tá fazendo? Revolução? Não, senta aqui, né? Não, enfiar a saúde mental dessa mulher num... Mas não é Mas muito que trabalho forte. ótimo, Ela né? é De muito- falar, e aí, você tá bem? É. Vamos falar sobre Você não isso? precisa ser forte agora pra continuar. Vamos tratar? conversar? Vamos Vamos? tratar? É, total. E falando em mulheres fortes, queria também trazer Dilma Rousseff, a nossa ex-presidenta da República, que sofreu violência política durante a ditadura militar, foi torturada, teve o seu corpo violado e depois, durante os seus 2 mandatos na presidência, seu governo foi colocado em xeque muitas vezes. E é claro que a mídia ajudou a piorar, a danificar a sua imagem. Vocês lembram daquele caso, assim, que teve aquele adesivo, né, que colocavam em volta do carro para quando No a tanque pessoa de gasolina. ia Ai, colocar eu o lembro. tanque da gasolina, tinha as pernas abertas, né, Da com a Dilma. cara da Dilma, insinuando, reproduzindo a violência física que ela sofreu. Gente, isso foi misoginia, que é ódio à mulher. E assim, como se tivesse... As pessoas riram da violência que ela Riram, sofreu. Vira piada. Vira piada. É muito louco. E sempre uma violentando, uma crueldade né? sem fim.
Não, e fazendo um corte que é também, além de partidos, é um fato, independente do partido político. Ela é a nossa única e primeira presidenta. É. E também a única que foi, né, tipo, colocada de fora, né? E Tipo, levou um golpe. o impeachment. Então, assim, a gente precisa estar aqui juntas, né? Ecoando essas vozes dessas mulheres que estão aí sendo difamadas, sendo atacadas. Vocês lembram das coisas que falaram dela, assim? Lembro. Ela era burra, né? Impiedosa. Não era capacitada para o cargo. Bruxa. E tiveram muitas fotos que foram feitas em situações onde colocavam ela como uma Bruxa! Nessa imagem, que a gente vai mostrar agora para Aqui, vocês, durante as Olimpíadas, ela estava literalmente pegando fogo. Olha isso. Bom, é uma prática comum no jornalismo, são essas fotos mais impactantes. Claro que essas fotos são tiradas dos homens também, mas nunca com esse peso. Não prejudica Jamais. o homem. Moa, não prejudica o cara. E jamais ele vai ser exposto dessa forma. Não, dessa forma não. E essa imagem, né, de queimar a cara dela Ou é seja, muito né? assustador. É tipo a fogueira Caça às real. bruxas, é isso. Significante, a fogueira real. É. Exatamente. E a gente também tem o caso recente da Kamala Harris, que está concorrendo à presidência dos Estados Unidos e está sendo acusada de quê? De bruxaria. Pois é, durante o debate lá com o Trump, o pastor evangélico Lance Wallach, acho que é assim que se fala, Tudo bem. deu a entender que a Kamala estava usando de poderes sobrenaturais para desestabilizar, dominar e manipular o Trump. E até ela foi chamada de solteirona dos gatos. Vocês viram isso? Clássico, né? É um clássico, cara. Não, sempre assim. E é, né? É tão pequeno. E se você entrar assim no Google e jogar as palavras Kamala e bruxa, juro, você vai ver que tem até camiseta. Estão produzindo com a imagem dela vestida de bruxa. Mas eu quero colocar um parênteses porque... Bom, a Kamala é sionista, né? Então ela é a favor de todo esse genocídio que a Palestina tá sendo atravessada e, obviamente, se eu for comparar Trump e Kamala, eu vou, ok, Kamala, mas... Tem esse recorte aí. Tem esse recorte, que ela tá fechando os olhos para isso. Entendi. E achei interessante a gente trazer esse lugar, porque independente de você tá a favor ou não do partido, né, ou de você tá de um lado ou outro, a gente quis trazer esse corte de que a mulher, ela está sendo acusada de bruxaria, né, que é grave, a gente não tá falando do século passado, a gente tá falando de agora, mas também tem um lugar de resistência, porque eu vi que as mulheres ficaram irritadíssimas pela Kamala estar sendo chamada de véia dos gatos, e eu vi que elas estão se reunindo em Zoom, sabe? As mulheres estão, então nós somos sim as velhas dos gatos. As solteironas. As solteironas. Ou seja, mesmo que você tente apagar ou silenciar uma mulher, tem toda uma comunidade que vai ali sustentar para que essa mulher volte. Obrigada pela sustentação, que meu chapéu voltar. Tô aqui fazendo zoom. Porque é muito importante, né, essas mulheres se unirem com seus gatos, fazendo zoom e falar, ó, Kamala, sionista do caralho, a gente tá aqui com você. Ok. Acolhimento. Eu queria só fazer um adendo antes de você chamar nosso próximo vídeo, que é também, a Manu veio com todo o recorte potente dela de uma mulher branca na política, né? Então, o feminismo negro vem, a gente tá falando de feministas e feminismo branco. O feminismo negro vem num recorte que, além dessa misoginia que a Manu passa, essa nossa outra convidada vem num recorte que ela tem que lutar 4.000 vezes mais. Você quer chamar ela? Chama, amiga. E eu queria muito agora chamar a Luana Alves, que é a vereadora reeleita, com mais de 80.000 votos. Vem, Luana, fala com a gente, dá uma aula aqui. Olha o vídeo dela. Tá ali na Câmara Municipal, enquanto uma mulher jovem, preta, assumidamente bissexual, é você incomodar um espaço seguro de homens muito poderosos. É incomodar um espaço que para eles sempre foi o espaço onde eles tomaram as grandes decisões sobre a nossa vida e onde eles sempre conseguiram se afastar do povo, que a grande maioria só procura no período de eleição. Então, ali eu represento o incômodo, eu represento uma população, principalmente de mulheres, que eles evitam, assim, a todo custo.
Então, é ouvir todo tipo de baixaria, mas saber que a minha presença ali inibe eles ou mesmo faz eles serem punidos, como foi o caso do que aconteceu no vereador que foi cassado por racismo pela primeira vez na história, porque eu estava presente naquele lugar. Então, assim, incomodar um antigo espaço seguro, que não é para ser um espaço seguro para eles. Deveria ser um espaço de tomada de decisões sobre a nossa vida, principalmente a vida das mulheres. Porque a nível municipal, o que se decide é educação infantil, assistência, ônibus, saúde, coisa que tem a ver com a vida nossa, com o trabalho de cuidado não pago das mulheres. Assim, então, é um assunto totalmente nosso em que a gente é excluída de tomar decisão. Então, ali é óbvio que eu sofro todo tipo de perseguição, inclusive, perto da minha eleição, tentaram afastar o meu mandato, tentaram me tirar da Câmara, não conseguiram. E é isso, assim, já sofri tentativa de violência física, mas eu me sinto muito tranquila de estar naquele lugar. E, na verdade, eu sei que eu não tô sozinha. Eu não só represento as mulheres negras e as mulheres, no geral, trabalhadoras hoje, sou uma das representantes, é claro, como eu sinto que eu também tenho a representação das minhas ancestrais, que fizeram aquela Câmara Municipal, que construíram aquelas paredes, que alimentaram aqueles homens, que fizeram todo o trabalho de tudo, assim, fizeram todo o trabalho não pago, todo o trabalho de servidão para manter aquela estrutura de poder. Então, eu sei que o que eu represento é para mudar o sistema, assim, eu não tô lá para ocupar mais uma cadeira, é para mudar a maneira como aquele lugar é tocado, como as decisões são tomadas, e principalmente eu tô lá sabendo que eu não tô sozinha, que as mulheres ancestrais que vieram antes de mim estão do meu lado em todo o enfrentamento que eu tenho na Câmara Municipal. Nossa! Então essas mulheres estão aqui, que falam com a gente, que vêm não só na Luana, Manu e as outras, que me dão esperança. Né? Que me dão esperança. A Luana tá comigo também, me deu a mão no caso da Alicia, junto com a Sâmia, que é outra mulher incrível e resistente ali dentro da política. Luana, eu te agradeço profundamente. E além do recorte da misoginia, do machismo, dessa violência que ela passa o racismo, mano. Sabe? E assim, é um sistema que produz morte, que produz ódio, que produz que a gente desista de viver. Morte. Aí chega uma Luana, fala assim, opa, peraí. Marielle presente! Foi exatamente o que eu pensei. Tentaram apagar, tentaram silenciar e ela prosperou. Virou. Estão lutando por ela e até hoje que continue essa luta até descobrir. E falando em lei, tem uma lei que não costuma estar do nosso lado, como é o caso da lei da alienação parental. Ai, meu Deus. Vamos respirar fundo e vamos seguir. A gente convidou a Cibele Lemos para falar um pouquinho disso. Vai, Cibele, fala aí. Olá, eu sou Cibele Lemos, coordeno o coletivo de proteção à infância Voz Materna e o nosso movimento social materno ele luta pela revogação da lei de alienação parental no Brasil, pelo banimento do termo, porque nós entendemos que a lei de alienação parental, ela cumpre o propósito ao qual ela foi criada. Silenciar mulheres mães que denunciam, comunicam violência sexual promovida pelos filhos, a violência doméstica familiar contra ela. O argumento por qual a lei foi criada era de que as mulheres faziam falsas alegações de violência sexual para prejudicar a convivência deste pai. Só que isso não se sustenta, né? Não existe nenhuma pesquisa que respalde este argumento. Ele é um argumento falso. Além do que, o termo alienação parental, o pseudoconceito, ele não tem validação científica e não tem nenhum órgão nacional nem internacional que valide a sua existência. O que eles descrevem como atos de alienação parental ou supostos atos de alienação parental são as atitudes das mães, né, das mulheres mães em proteger seus filhos de pais, homens, né, agressores sexuais e nas situações de violência doméstica são obrigadas a compartilhar guarda. Obrigando seus filhos que testemunham as violências a conviver com esses pais e obrigado, sim, né, a entregar seus filhos para convivência com pais, né, que cometem violência sexual, que mesmo com os relatos dos filhos, mesmo com laudos, mesmo com processo criminal, são obrigadas, né, pelo judiciário, com o uso das ideias, dos pressupostos da alienação parental, de que tudo não passa de um mero conflito, de uma mulher mãe vingativa que não supera o fim do relacionamento e faz de tudo para impedir e prejudicar a convivência deste pai, que busca no judiciário o seu direito, né, de conviver com esse filho. Mas
Mas, na vara de família, a violência não existe. Portanto, eles também invertem o entendimento do princípio dos melhores interesses da criança, como se a convivência paterna fosse o único melhor interesse de uma criança, né? Nós precisamos defender que a criança necessita dos princípios dos melhores interesses, que é a saúde, a proteção, a integridade física, a sua integridade emocional, e que isso é completamente violado com a aplicação das ideias e da lei de alienação parental. Olha, se de 1600 pra cá isso não é perseguição ainda, eu não sei mais o que é perseguição contra as mulheres. E a gente vai falar de LAP, né, em outro momento, mas eu achei importante a gente trazer aqui, porque essa mulher mãe, ela vai ser o quê? Ela vai ser chamada de histérica, de maluca, vai ser caluniada, vai ser silenciada, caçada, cancelada, desequilibrada. O que acontece com a LAP é que agora os pais estão usando dela para inverter o papel. Então, uma mãe que acusa um pai de abusador, que abusou, de violento, que bateu, que bate, faz violência doméstica, e ela foge desse lugar, desse lar com o filho, ele fala, ela está alienando meu filho. Eu não faço isso. E não importa quantas provas essa mãe traga, ela vai ser silenciada. Não. E isso é uma militância, assim, que eu vi que você entrou de cabeça e que eu tenho, assim, muita resistência, porque eu não consigo sustentar. Eu não consigo sustentar. Ver os vídeos. Não, as imagens das crianças, sabe? Uma mãe ter que gravar o filho sendo abusado pelo próprio pai. Pra provar. Pra provar, pra merda da justiça. Isso eu não consigo conceber isso, sabe? Você ouvir, ver as crianças falando, mãe, pelo amor de Deus, não com ele não, sendo arrancada dos braços das mães. Isso é de uma violência, de uma agressividade. O cara que levantou essa lei era um pedófilo. E não só silenciar essa mulher, botá-las para escanteio, mas não ouvir as crianças também. Exatamente. O Brasil é o único país que ainda sustenta essa lei. Revoga já, né? Existem muitos problemas, em especial no que se refere no inciso 6º do artigo 2º, que diz assim, que apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. É isso que eles acham que a mãe faz. Ela levanta uma falsa denúncia contra uma possível... essa mãe, desse genitor que também tá com ele ali passando um pano. Entende? Meu filho? É. Meu filho não faz isso. Ele é o pai, ele é o pai. Desculpa com o microfone. Não, eu fui processada pelo pai do meu filho por alienação parental. Eu tive que ler, juro, eu tive que ler páginas, 4 páginas, falando que eu era alienadora. Sim. Eu ia até perguntar assim, vamos colocar aqui. Eu falei, não. Deixa. Quando a mãe descobre a violência e não formula a denúncia ao Poder Judiciário, é considerada conivente. Então, pra onde que essa mulher vai? Ao passo que, se há a denúncia e a prova torna-se excessivamente difícil de ser obtida nos moldes exigidos pelas defesas e pelos tribunais, a mãe acaba condenada pela... É um paradoxo. Ela não tem pra onde ir, Não né? tem pra onde ir. São leis feitas por homens, abusivos, pedófilos. O que a revogação traz, só pra eu te dar a palavra aqui, amiga, é acabar com a discriminação em relação às mulheres e a violação de direito das crianças. Então precisa ser revogada urgentemente. Mas você percebe que tudo isso é por ódio. Ódio pela mulher, é uma misoginia. Eles estão pouco interessados. E tá com a criança. Agridem, violentam, estão nem aí, foda-se a criança. É pra exercer o poder. É sempre isso. É o poder deles. E eu fico pensando na estrutura psíquica dessa mulher. Não consigo nem... Que precisa sustentar tudo isso e ainda saber que a filha está sofrendo... Sendo abusada. Abuso, né? Eu trouxe um exemplo disso hoje. Desculpa. Não, vamos. Eu sei que é duro. Me dá mais duro álcool, porque pelo amor de Deus, eu não consigo me sustentar. Só entorpecida, né? Eu sou essa pessoa e eu não sou entorpecida. Existem milhares de mães nessa luta, nessa violência. Hoje eu trouxe a Calu Rubio, que é mais uma mãe que sofre com seus direitos e de seus filhos violados. Calu mandou um vídeo pra gente.
Eu sou Calu Rubio, eu vivi uma relação abusiva de mais de 10 anos. Cerca de 9 meses após o nascimento da minha filha, eu sofri uma grande agressão que me deixou nesse estado. Ainda muito machucada, eu aguardei ele dormir, eu fugi da minha casa, deixando tudo que eu construí para trás, levando apenas uma troca de roupa para mim e para minha filha. Ali iniciou um verdadeiro inferno de perseguição, tanto do judiciário, do sistema judiciário brasileiro, quanto desse genitor. Enquanto eu preparava a documentação de separação, que ele insistia em não assinar, e a guarda de minha filha saía, ele buscou minha filha na escola em uma tarde e sumiu com ela por cerca de 8 dias. Ele só devolveu minha filha após eu ter coragem de colocar a imagem dele e a história em um canal de TV aberto. Mesmo com o sequestro, o Ministério Público entendeu que ele não oferecia risco à minha filha, manteve a minha protetiva, mas não estendeu a ela, devolvendo assim as visitas. Uma vez que as visitas foram reinstauradas, cerca de 1 ano depois, ele invadiu meu apartamento, tentou me violentar, roubou meu celular e com meu celular ele ameaçou pessoas. Novamente ele pegou minha filha e ficou cerca de 15 a 18 dias com minha filha sumida. Já com visitas e pensão regulamentada, tenho como provar que ele nunca cumpriu as datas de visitas até o início da pandemia. Com o início da pandemia, ele se mudou para uma microcidade e como as aulas não existiam mais presencialmente e eu estava tratando um câncer, um linfoma gástrico, internado em quimioterapia, ele passou a pegar minha filha na casa de meus pais e devolvê-la quando bem entendia e não mais nas datas demarcadas. Já morando nessa microcidade, onde ele tem um primo que tem candidato a vereador e muitos amigos, ele foi até o conselho tutelar e, sem nenhum tipo de prova, ele afirmou que minha filha já morava com ele há muitos anos lá. E o conselho tutelar afirmou que sim, que desde 2017 minha filha morava com ele. Detalhe, eu vou mostrar para vocês aqui a agenda de 2020 da escola da minha filha, em particular, em São Paulo. E foi munido desse documento fraudulento que ele, em um plantão, solicitou a guarda da filha e esse juiz, sem conferir processos criminais, antecedentes criminais, absolutamente nada, entregou uma menina, uma criança de 7 anos, nas mãos de um homem abusador. Assim que a guarda foi entregue ao genitor, eu fui procurada por mulheres da família dele que me narraram uma das histórias mais bizarras que eu já vi em toda a minha vida. O histórico de uma família que encobria um estuprador de crianças. Uma dessas crianças hoje, uma mulher, me relatou cenas de violência absurdas de quando ela tinha menos de 6 anos e que duraram até o auge de seus 10, 11 anos, quando, enfim, a família, ciente de que Rodrigo realizava os abusos, optou por separá-lo dessa criança ao invés de puni-lo criminalmente. Desde que ele tem posse sobre minha filha, todas as violências que um dia eu vivi e que ele não tem mais como realizar em mim, são realizadas com minha filha. São narrativas de horror, de medo, situações de crises de ansiedade, desespero, que são absolutamente ignoradas pela justiça. Eu preciso da ajuda de cada um que pode dar voz à minha filha. É pesado, né? E a Calu é uma entre milhares de mães que passam por isso todos os dias, amor. E junto com essas mães que enfrentam a alienação parental, né? Existem as mães de aia também, que é uma que eu também tento abraçar da forma que eu posso, da maneira que eu posso, com a voz que eu tento ecoar, que tem os filhos fora do seu país de residência, né? Conhecem, por exemplo, a Karen, que é a mãe do Adam, conheceu o genitor, o cara egípcio, e as crianças precisam ser repatriadas. Então, ou seja, se a mãe sofre violência doméstica num país que ela está lá vivendo, começa a ser agredida, violentada, criança abusada, ela pega seu filho, sai de perto dessa violência, esse cara tem o direito, pela Convenção de Haia, de repatriar essa criança. E se a mãe pega de volta, ela é sequestradora. Ela vai ser presa. Eu queria só trazer o nome dessas mães aqui. A Calu tá aí, existe o coletivo Mães na Luta, se vocês quiserem seguir pela internet. Existem milhares de mães na mesma situação. Eu queria trazer o nome da Neide, a mãe da Moara, no Instagram Volta Moara, a Raquel Cantarelli, que foi tirada, a Júlia e a Isabela,
Nossa, eu tenho 2 meninas. Quando eu vi a Júlia e a Isabela saindo de perto da Raquel, com a polícia tirando essas meninas aos prantos. Eu não quero ir! Mamãe, eu não quero ir! Gente, é tão absurdo. Tem a Raquel Cantarelli, a Neide e a Karen, a mãe do Adam, que tá... A Neide tá agora com prisão preventiva, porque tá na Suíça. Ai, Sendo que ela pode ser como se ela fosse uma pessoa de alta periculosidade, sabe? ela só tá querendo. E não, a filha dela tem 14 anos e não escutam a filha. Não escutam a menina que fala: eu estou sendo violentada, eu quero morar com a minha mãe. Não pode. A violência contra a mulher é muito bem articulada. Essa que é a grande verdade. Esse é um assunto muito delicado pra mim. Como eu te falei, né? Eu te achava até forte por poder trazer essas pautas que muitas vezes eu não conseguia entrar. Eu tenho casos na família de pedofilia, né? De coisas que aconteceram que eu também não tenho nem autorização pra falar. E eu só tô conseguindo sustentar essa história toda aqui com a presença de vocês. E eu tenho certeza que o que a gente tá fazendo é um serviço muito grande. Eu não tenho dúvida nenhuma, amiga. Quase caí em cima de você. Porque a gente tá trazendo junta muita mulher que precisa da nossa voz. Eu tenho certeza. Precisa da nossa força. E se a gente conseguiu conquistar esse lugar aqui, é pra devolver também tudo que a gente recebeu. Abrir espaço. Obrigada. De verdade. Porque eu tava muito insegura e com medo de trazer esse tema e toda essa carga que a gente tá trazendo juntas, mas a gente não tá sozinha. Nossa, eu só queria ter o poder de poder em cada país e trazer essas crianças de volta, sabe? Nossa. Em pegar essas crianças e esses abusadores. Eu tento repostar, é o mínimo. Eu me sinto aquela ativista de internet merda, mas o que eu posso fazer mais? E talvez isso aqui seja um lugar que eu possa fazer isso, entendeu? Enfim. Então, respirando, sentindo, continuando e sabendo que todas nós aqui já passamos por algum tipo de linchamento. Antigamente era feito em praça pública, né? Amarravam as mulheres, tacavam fogo, mas agora a fogueira é atualizada no digital, né? Quem nunca aqui foi queimada na fogueira da internet? Os cancelamentos na internet vêm tomando espaços desde que algumas posições começaram a ser expostas. E claro que isso vem com muitas consequências. Muitas vezes esse cancelamento pode acabar com a carreira de uma pessoa. Jogá-la para o ostracismo e, o pior de tudo, colocar um alvo bem grande na cabeça dessa pessoa. Isso me lembra, desculpa, nem ia trazer isso, mas no caso do diretor e protagonista que me abusou e depois jogou na revista, que eu falei no outro episódio, jogou na revista falando que a novela era uma bosta porque a protagonista era uma merda. Então eu com 20 e poucos anos, numa revista nacional, fui linchada assim, pá! Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se esse fato, esse caso, tivesse acontecido hoje em dia, você ia se sentir mais... Eu, obviamente, queria ter o poder dele, exercer o poder dele, mas talvez mais acolhida, ou pelo fator da internet e tantas mulheres estarem hoje lutando, né? Dando as mãos, tentando se unir. Você acha que você estaria um pouquinho mais protegida? Muito! Botando a boca no mundo? Muito protegida. Muito. Não protegida. Não, sim. Ia perder, né? O trabalho, meu lugar na emissora, mas tipo... Ia com certeza ligar a câmera e falar, olha... Você acha que esse foi o maior cancelamento que você teve hoje em dia? Certeza. Você jura? Sim, certeza. Foi algo, assim, horrível. Horrível. Horrível, horrível. Querem você perder um lugar de poder que você tinha de trabalhar, de estar ali ganhando seu dinheiro, sua independência. Você foi ultrapassada, assim... não ultrapassada, mas... Atravessada. Essa palavra. Atravessada, né? No seu corpo, na sua autoestima, no seu... Porque você não... Não entreguei meu corpo. Eu falei, não rola. Talvez tivesse cedido, né, querida? Pois não é assim que falam? Ou seja, estamos sempre tentando proteger a vida ou os nossos corpos. Você sabe qual é o seu maior cancelamento?
Eu acho que teve o vídeo, né, que eu já trouxe aqui algumas vezes, que eu tinha 20 anos e eu tava... Mas você sentiu esse cancelamento na época? Senti, porque, na verdade, o vídeo só viralizou e acho que a gente pode até passar esse trecho, porque o caminhão me atropelou. Fizeram uma E a galera sátira. E eu virei um meme até hoje, todo 4 de dezembro, tem uma galera que ri da minha cara, que me chama de maluca, falavam que eu tava doida, que eu tava de chá, que eu tava de daime, que eu tava de cogumelo, e eu não conhecia nada disso, agora eu adoro tudo. Aliás, isso é muito bom, né? Trazer o riso dentro da bruxaria. Porque o riso, o humor, rir dessa história me ajudou a superar e o riso me ajuda. E eu lembrei da Carla Conká, aquela palhaça maravilhosa que você me apresentou o vídeo que ela viralizou lá no Senta Direito Garota, falando sobre o poder do riso, né? Riso, uma mulher que ri alto, uma mulher que gargalha. Uma mulher livre, só que isso incomoda. Uma mulher que senta de perna aberta, uma mulher que senta como quer, que põe o pé em cima da cadeira, sabe? Incomoda. Ela fala naquele vídeo, né, que as mulheres, quando precisavam rir, elas precisavam esconder a boca, né? E falava que quem era autorizada a rir eram as putas e as bruxas, né? Pra agradar o homem. As putas, elas tinham que sorrir e rir para agradar o masculino. Elas estavam ali seduzindo, trabalhando, precisando ganhar dinheiro. Então era essa a fórmula que elas tinham. E as palhaças é para ser ridícula mesmo. Elas estão ali para serem ridículas. Porque da própria tragédia, né? Eu não tô nem aí, entendeu? Para serem ridículas. Porque se a gente que não estuda palhaçaria, que não tá ali entendendo esse rolê, a gente faz alguma coisa, a gente vai ser atravessada pelo... Deixa de ser ridícula. O que você tá fazendo? Você recolhe o seu banquinho e sai de fininho, se sentindo ridícula. E eu cheguei num lugar, assim, de compreender que só rindo de mim e da minha história eu consigo atravessar alguns lugares que eu fui. Então, você fala muito, né, que o humor é curador, salva. Mas muito. E eu queria propor aqui uma rodada de risos. Risos de desespero, risos de nervoso, até pra gente subir um pouquinho aí tudo que a gente vem trazendo aqui. E falando em cancelamento, eu também queria trazer a Geise Arruda, que além de ter ido na nossa estreia dando todo esse apoio, mandou um vídeo pra gente falando sobre cancelamento. Vamos assistir? Meninas exaustas! E o tema de hoje é importante, é exaustivo, mas primeiro eu quero mandar um super beijo para vocês corajosas, que eu tanto admiro e tanto gosto. Samara, Carol, Gisele, um beijo cheio de carinho. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava saindo da faculdade, em toda aquela situação vexatória de humilhação, os gritos e as vaias que eu mais ouvia e que eu ouço até hoje, se eu fechar os olhos, eram de mulheres. Como, ela tá chorando, o problema é dela. Quem mandou ela vir com a roupa curta? Então, é algo que ficou marcado aqui para sempre. Eu fecho os meus olhos, eu lembro. Nas minhas redes sociais, nos meus trabalhos, eu já tive mulheres ligando para contratantes de publicidade, de lojas, falando que não seria bom associar a minha imagem por gostar de roupas extravagantes à marca e pedirem para não me contratarem. Eu já sofri essa perseguição também nas redes sociais, com ofensas gratuitas de mulheres que eu nunca vi na minha vida. E me magoa muito saber que mulheres não gostam de mim gratuitamente e eu nem as conheço. Então, sempre quando uma mulher me abraça e diz que admira a minha história, ou que gosta de mim, isso enche meu coração de amor. E eu espero que esse programa levante esse questionamento para que as mulheres realmente, de fato, entendam. Não somos inimigas. Não somos. Não precisamos ser. Espero, é só minha opinião. E bom programa para vocês. Ai, que linda. Porra. A Geise sofre tanto cancelamento, tanta perseguição nas redes sociais dela, cara. Não, eu lembro da cena passando em todos os canais. Ela sendo linchada. Foi um cancelamento, assim, nacional. Foi. Porque ela tava com um vestido rosa curto.
E dentro disso, homens objetificando ela, né? Total, e as mulheres jogando ela pra Mulheres, vocês são todas bruxas. Não adianta, seu julgamento volta, né? Não é possível. O dedo que você aponta, Carol fala isso, ó, tem 3 apontando pra você. né? Verdade. Geise, você é linda, a gente te admira muito. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bruxona, você é muito bruxona também. Geise, muito obrigada pelo seu vídeo. Todas nós aqui já sofremos por algum tipo de cancelamento. Eu acho que o meu vai no lugar quando eu tento falar de política na rede social, porque logo me dizem, para de falar disso, vai falar de maternidade, sei lá, vai falar de qualquer outra coisa que não política. E eu amo falar de política, vocês sabem disso. E eu morro de medo e perco seguidores toda vez que eu venho colocar os meus valores de vida, que são anarquistas, anticapitalistas e a favor da comunidade. Sim. Lembrei agora também, quero contar uma história minha, mas que veio à cabeça uma capa de uma revista da Gretchen. A Gretchen é uma mulher que sofre cancelamento, julgamento o tempo inteiro. E de todos os lados. Todos os lados, amiga. Que a capa, eu lembrei agora que ela falava assim, a bunda caiu, mas o cachê subiu. É tão agressivo, né? E ela veio na rede social, na internet, falar que merda de veículo de mídia vocês são? Que tipo de matéria de chamada é essa? E que tipo de matéria? Não precisa falar o nome aqui, que a gente fazer pi. E eu sei que eu sinto na pele esse cancelamento, esse julgamento, e também de mulheres, infelizmente, quando eu falo que eu amo as minhas filhas, quando eu vim com esse assunto à tona, eu não gosto de determinadas funções da maternidade. E eu não sou obrigada a gostar. É quase que eu sou obrigada a gostar do que eu não gosto. Entende? Não, porque você tem que gostar sim. Aí vem todo o processo de romantização que eu luto contra, e quando eu luto contra a maternidade abençoada, filhos é uma benção, tá reclamando de quê? Tem mulher que não tem filho. Eu sou completamente cancelada e um monte de julgamento ali nos meus... até por lutar pelas minhas terras eu sou cancelada. E eu acho que, na verdade, a sociedade espera que nós, mulheres, estejamos lá nas redes sociais só falando de batom, cosméticos, Tudo bem quem quiser falar sobre isso, mas precisa respeitar o espaço das mulheres que querem falar sobre outras coisas sem ter esse tipo de cancelamento. Uma bruxa reclama, mas ela resolve. Gostei, vou levar pra vida. Todas bem, recuperadas, respiraram. Recuperados. Nunca mais, né? Nunca mais. Tô até colocando aqui, ó, meu chapéuzinho do poder. Tô voltando aqui, ó, pro meu lugar de poder. Porque eu acho curioso que quando a gente fala de bruxas, né, a gente tem um estereótipo ruim, como a gente tem falado, né, desde o início. Mas quando vai falar do homem, como que a gente chama? De bruxo. E o bruxo é um cara sábio, é um homem íntegro, né, que tem poderes abençoados. É um mago. É um evoluído. Vai cair de novo, vai cair. Fica poder. Tô aqui. E eu acho curioso que até entre os homens isso é um apelido de poder, né? O cara é o bruxo, eu sou o bruxo, né? E a mesma palavra, então, pra mulher é ruim, né? Pejorativo. Negativo. Exatamente. Ele é um alquimista, ele é um mago, ele é um feiticeiro. Ela é uma bruxa, uma puta, uma macumbeira, uma ralé, uma rampeira. É isso que a gente é. Eu lembrei do Ronaldinho Gaúcho. Nossa Senhora! Doneida! Não, mas é porque ele era chamado de bruxo porque tinha, né, as artimanhas do pé, porque era um cara incrível. Incrível. Então essa cultura tá aí, né, grudada na gente, e a gente sai reproduzindo as palavras sem nem saber. Eu nem lembrava dessa coisa que era chamado de bruxo. É um bruxão. Aliás, por falar em bruxão, chegou a hora da gente ouvir os nossos bruxões. Os homens reclamam que não tem espaço aqui. Não, vocês estão sendo injustos. Manda áudio pra gente que a gente escuta. Diz bruxão, fala que a gente quer te ouvir. Vou até beber. Não é empoderada, na verdade é uma mulher em degeneração. Aquilo ali... Para. Ela não é empoderada, ela é uma mulher em degeneração. E aí, bruxão? Tá sem paciência nenhuma pros homens. Mas calma. Tô até corcunda. Gisele fala o programa inteiro. Fica aqui, ó. Fica aqui. Aí vem homem falar. Não, mas agora eu vou ficar aqui, ó. Vem. Tem mais um. Monta no cavalo do poder, tá aqui, que tem mais um homem chegando aí. Tô aqui na vassoura. Vai lá. Fala aí, Lindão. Fala, bruxão. A mulher não vota em mulher. Mulher é inteligente. Ela tem sabedoria.
Acho que é rodada da risada. Mulher não vota em mulher. Mulher é inteligente. Ah, esse cara. Vocês não viram? Ele Eu falou vi. isso? Gente, ele é muito, né, cara? Não quero nem trazer essa... Não. Passou, passado. Então esse foi mais um Fala Que Eu Não Te Escuto. Podemos continuar agora. Gente, esse pra mim até agora acho que foi um dos episódios mais intensos e densos e profundos. Mas a gente já tá aqui, ó, caminhando para nosso final. E eu queria perguntar pra vocês, assim, dessa parte positiva, né, de ser bruxa, que é estar entre mulheres, que é resgatar os saberes ancestrais, que é cozinhar junta, que é preparar a própria comida, que é rir das desgraças com a boca bem aberta. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim. O que vocês aprenderam com as mulheres mais velhas? O que vocês aprenderam com a cultura ancestral? Ou que parte de ser bruxa que se conecta com a nossa potência, com a nossa autenticidade, que vocês gostariam de dividir aqui com a nossa roda e com a nossa comunidade? Eu tive uma bisavó até uma certa idade em que eu ainda posso ter essa lembrança, né? A vovó Alta. Vovó Alta era o nome dela. Era a avó do meu pai. Eu lembro que eu conheci o genipapo pela minha avó. Uma fruta que nunca tinha ouvido falar. E ela fazia o chá de genipapo. Isso é uma coisa engraçada. Nunca falei disso, gente. Minha avó Alta. E eu lembro que ela me rezava, ela fazia a famosa reza da avó. Quando eu tava com febre, quando eu tava doente de alguma enfermidade, ela tinha uma rezinha dela pra dentro, sabe? Eu tenho muita lembrança. Desculpa, te engatilhei, amiga. Te engatilhei. Sua vozinha. Minha avó Amália. Nem era minha avó, era minha bisavó, mas foi ela que me criou lá no México. E ela fazia isso a mesma direto. coisa. E ela é uma mulher muito Caralho, eu não forte. sabia. Ela era uma mulher muito forte, a Amália. Ela perdeu 3 filhos. Um de 7, um de 20 e outra mais de 40 anos. Mas uma mulher muito doce e forte. Ela nunca perdeu a doçura, sabe? E nunca perdeu a vontade de viver. Você é muito parecida com ela. E quando eu pari o Pedro, eu tenho a bengala da vovó Amália. E eu lembro que eu falava pra minha irmã: traz a bengala da vovó Amália, traz a bengala da vovó Amália. Juro, eu sinto ela comigo. Eu tenho obrigada por me fazer lembrar. Meu Deus. Ela é minha ancestral, que eu sempre tô conectada, sabe, assim. Ela me traz tanta lembrança boa, volta também, porque ela morava numa casa e ela tinha uma horta, uma hortona imensa, assim, uma piscina de cimento, que nunca tava cheia, sabe? E a gente brincava dentro dessa piscina, assim, vazia. Ai, que lembrança boa. E ela pegava a arruda e fazia. Exatamente. É uma resinha pra dentro só dela, né? E a gente acreditava, eu tava aqui assim, ó, recebendo toda aquela vibração da minha volta. Ela podia estar falando: eu tô com fome, eu quero que essa menina dorme agora. E eu tô ali acreditando. Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, é que a nossa militância não apague a nossa bruxaria. Que o ódio e que a dor que a sociedade incita na gente não apague a nossa vontade de viver. E tem uma outra frase que eu amo, que é assim, eu não sei muito bem de quem é, mas que nós somos os sonhos das nossas ancestrais. Então eu tenho certeza que vocês são os sonhos mais profundos das bisavós de vocês. Assim como eu tenho certeza que em algum momento a minha avó, a Baba, que é uma figura muito importante na minha vida, sempre sonhou em ter um espaço de fala, de voz, de autonomia financeira. E Exausta tá me trazendo isso. Sim. A todas nós, mesmo com tudo que a gente tá atravessando e trazendo. Honrando cada vó, cada ancestral, cada mulher que abriu caminho pra gente e que abre pra cada uma de vocês. Eu posso... Você Só pra pode gente tudo. terminar feliz?
isso também Mais é bruxaria. ainda, isso é bruxaria. A minha avó, essa minha nona, italiana, de Lucca. Então ela tinha sotaque, né? E aí o que... Eu sempre chamava minhas amigas da escola e falava, vem cá, fala pra minha avó que você tá com dor de cabeça. Aí chegava a Bruna, ei, vó, tô com dor de cabeça, não quer... Ah, espera, toma na vagina que passa. Era Novalgina. Aí depois reclamo das minhas piadas, entendeu? Toma na vagina que passa. Daí ela vinha pegar Novalgina. Enfim, só pra finalizar com essa, fofa. E todas essas mulheres que passaram por aqui, elas também trouxeram essa força ancestral junta. Né? Eu acho que pra gente tá resistente, né? Pra gente tá combatente nessa sociedade que a gente precisa estar aqui, ó, firmada no nosso poder, só com a força dessas ancestrais e dessas mulheres que foram abrindo caminhos pra gente passar. Então, eu também queria trazer um lugar de alegria, que é um lugar de resgatar esses poderes ancestrais que, pelo que eu entendi, essas mulheres que somos nós, elas estão brigando pela vida, a favor da vida. Então, que a gente resgate também as nossas magias, as nossas potências, aquilo que traz vida pra gente. E aí eu queria ouvir de vocês, qual vocês acham que foi a maior magia, ou a maior bruxaria, ou o maior segredo que vocês podem compartilhar aqui com a nossa comunidade de Exausters, que é a favor da vida? Vocês têm algo? Eu tenho. Ficar solteira. Você é a velha dos gatos. Eu sou a velha do filho de 4 anos, mas sério, pra mim foi o maior ganho real. Tá solteira há mais de, sei lá, 6 anos. Isso pra mim foi o maior presente e maior tranquilidade, assim. Eu faço uma magia muito poderosa. Qual? Nas minhas festas. É uma bruxaria de rebolar a raba. Né? Isso é ótimo, né? Só trabalhando na Kundalini. E quantas mulheres estão ali na chamego. Agora eu tô fazendo o baile da Samara. Que estão livres. Que estão livres e estão sem medo de julgamentos. Que estão rebolando, mexendo o pelvis, o quadril, se entregando à música, à felicidade, se vestindo como quer. O que a Elvira fazia e foi taxada de... Temos muitas bruxas na minha festa. E eu acho que ele é um grande... caldeirão! Talvez eu sou... Essa é a minha magia. E eu amo a sua magia. Eu também. Ela me faz muito bem há muitos anos. Que bom. Eu acho que tem um lugar, assim, onde eu tô resgatando algo que pra mim sempre foi menor, porque eu dizia, eu não quero terminar igual a minha avó, cozinhando, presa nas panelas. E a comida, eu acho que é a relação mais difícil que eu tenho na minha vida, minha relação com a comida. Com a alimentação. E eu tô descobrindo que cozinhar é uma bruxaria, é uma alquimia, é você fazer as suas poções, né? E, claro, a minha roda de mulheres, né? Meu círculo de mulheres que desde 2016 a gente se une, fica juntas, conta sobre as suas dores. E durante muito tempo eu tive medo, inclusive, de trazer esse tema aqui, por né? Estereótipos de ser a jovem mística, ou por eu ser uma mulher branca trazendo saberes ancestrais, né? Então eu tive muito cuidado, ainda tenho muito cuidado para não ficar reproduzindo qualquer tipo de apropriação cultural, até porque, né, esses saberes ancestrais pertenciam e pertencem às comunidades negras, às comunidades indígenas, né? Quilombolas. Então, assim, eu ainda tô achando a minha voz nesse lugar, nesse espaço, mas eu acho que resgatar a bruxaria é resgatar o nosso lugar de potência, o nosso lugar de poder e o nosso lugar de estar em comunidade. É isso. E antes de encerrar, eu queria chamar uma mulher maravilhosa que me inspira muito, que é a Dandara Suburbana, também conhecida como Carolina Rocha. Ela mandou um vídeo maravilhoso pra gente. Ela é doutora em História, escritora e parideira da Ataré Palavra Terapia. Fala, Dandara! Traz a sua magia maravilhosa pra gente. Vamos lá! Eu sou a bruxa. Toda vez que você tiver dúvida do que significa ser uma bruxa, basta olhar no espelho.
Bruxa é toda aquela que representa uma ameaça à sociedade de controle em que vivemos. Toda aquela que tem a audácia de existir e partilhar seus saberes e conhecimentos numa sociedade cheia de instituições que querem disciplinarizar e silenciar mulheres. Para mim, o mais cruel da caça às bruxas foi dizer que todo conhecimento e saber de mulheres que eram lideranças políticas, que mediavam conflitos sociais, que tinham conhecimento de medicina, de ciência, de corpo humano, de natureza, de etnobotânica, de erva, de raízes, de clima. Todo esse conhecimento das mulheres que servia a toda a sociedade não era fruto da sua inteligência, expertise ou criatividade, mas sim de um pacto com o diabo. No século XV, homens brancos, religiosos, vão reduzir o poder e a potência das bruxas e feiticeiras a um pacto com o diabo. Vão dizer que, na verdade, tudo aquilo que elas fazem e que é reconhecido socialmente como um lugar de poder, né, como um lugar de favorecimento às suas comunidades, não é fruto do seu esforço, trabalho, inteligência, mas sim da sua ignorância ou mesmo da sua ardilosidade em comungar e pactuar com o diabo. Isso é muito grave. O feitiço, a magia, palavras que às vezes a gente tem pavor de pronunciar porque a gente já demoniza antes mesmo de saber o que significa por conta de um passado escravocrata, racista, foram também o que permitiu a gente estar aqui hoje. Magia e feitiçaria foram estratégias para lidar com o sistema escravista. Foram estratégias para poder existirmos, para poder estarmos aqui hoje, vivas, vivos, vives, contando história. Mulheres usaram seus conhecimentos variados de ervas, raízes, ungüentos, pós, remédios, xaropes, banhos, para que todas as mazelas e violências produzidas por uma colonialidade patriarcal, racista, misógina, não nos fizessem sucumbir completamente. Assim como formação de quilombos e fugas, magias e feitiços também foram muito utilizados pelas nossas bruxas pretas. Sim, bruxa não é só aquela mulher branca, nórdica dos contos de fada. Bruxa são as nossas ancestrais, somos nós. Bruxa foi o nome dado a qualquer mulher que produzisse saberes e conhecimentos que pudessem significar a derrocada de um sistema de controle capitalista, patriarcal, cristão, seja lá o nome que a gente queira dar. E nós aqui hoje, reconhecendo em nós esse poder, em cada célula do nosso corpo, temos cada vez mais buscado nos conhecimentos e tecnologias produzidos por essas mulheres e que estão aí no mundo como patrimônio da humanidade, nos aproximarmos para poder nos reconhecermos e criar maneiras mais saudáveis de bem viver nessa sociedade. Círculos de mulheres, círculos de escrita criativa, de dança, conhecimento de erva, conhecimento de corpo humano, para além do que uma medicina e uma ginecologia patriarcal diz pra gente que é o correto, tem sido novamente mobilizado por nós. Não é algo recente. Os terreiros, esse núcleo duro das tradições de matriz afro-indígena no Brasil, já fazem isso há muito tempo. Os quilombos também, os territórios indígenas, ainda que com todas as violências sofridas por uma série de intervenções que querem apagar e se apropriar dos saberes produzidos nesses territórios. Mas até as mulheres dos centros urbanos, até as mulheres que estão na correria de uma sociedade capitalista que se apropria do trabalho doméstico não remunerado, até essas estão olhando para esses territórios e recriando também outras possibilidades de existência coletiva e comunitária menos agressiva, adoecedora e danosa para as nossas existências. Estamos aí, nos movimentando e também dizendo: nem um passo a menos, nós reconhecemos o nosso poder. Eu sou Dandara Suburbana, escritora, professora, historiadora e uma grande bruxona.
Maravilha! Cara, Brava! Gran finale! Não é? Essa mulher é de uma potência, de um tamanho gigantesco que eu já presenciei, assim, E ela diante. sabe. Ela sabe do poder dela. Claro que sabe. O sotaque me pega. Pega? Me pega, o mesmo. Carioca, né, lindo? Suburbanas. Cariocas e suburbanas. Obrigada por esse vídeo. E eu queria agradecer vocês Obrigada. por estarem aqui sustentando juntas. Todas borradas juntas. Borradas. Vamos fazer uma bruxaria hoje. E queria... alarme! Chegou a hora. Já entendemos. Já entendemos. É hora de ir. E também de honrar e agradecer 3 mulheres importantes que sustentaram aqui esse episódio com a gente. Jess, a nossa roteirista, que sem ela a gente não teria conseguido sustentar isso tudo. Ana Galafrio, a nossa pesquisadora. E a minha grande amiga Flávia, que me deu a mão dizendo, vai, confia no seu poder. E eu confio no poder de vocês. E eu confio no poder de vocês, Exausters. E vocês vêm com a gente. Vamos. Antes de ir embora, se inscreve lá no canal do YouTube da Wondery Brasil. Ativa o sininho, comenta, deixa vários comentários, vários coraçõezinhos. Curte e também escuta a gente na sua plataforma de áudio favorita. E a gente vai continuar essa conversa agora, de imediato, lá na nossa comunidade no Telegram, que bomba todos os dias. Vem com a gente, porque Exaustas é feito pra você e com você. E nós parimos nesse episódio! Deitada, fazendo vários nadas, pensando como não sentir aquela culpa de tudo